Yes, maravilha, maravilha, tudo bem? Vamos iniciar a primeira parte de nosso webinar de Previdência Privada. Rondinelli Borges falando e já vamos direto ao conteúdo em respeito a seu tempo. Eu confesso que é muito difícil falar sobre Previdência Privada, pois nós temos dois grupos de investidores. A grande maioria ainda está no grupo que pensa que a previdência privada é um péssimo investimento, que não vale a pena e que não quero nem saber ouvir falar da previdência privada. Então a minha missão neste webinar é que se você estiver neste grupo, eu quero te passar para o outro grupo. Esse outro grupo é dos investidores que adoram a previdência privada por saber aproveitar de todos os benefícios que ela oferece. Nenhum outro investimento é capaz de oferecer as vantagens que ela dispõe. Só que para isso você tem que tomar muito cuidado, você deve tomar várias decisões que nós já vamos ver neste vídeo, nesta primeira parte, para você aproveitar os benefícios e não tomar um prejuízo e ficar pensando que a previdência privada é um péssimo investimento. Além disso, eu já quero começar quebrando um tabu, quebrando um mito. Se nós estivéssemos aproximadamente em 2016, 2017, eu concordaria com essas pessoas que odeiam a previdência privada. Porque até lá, os fundos previdenciários realmente traziam péssima rentabilidade, principalmente em decorrência das altas taxas que eram cobradas até aquele momento. Mas o que ocorreu nesse período? Nesse período, as regras previdenciárias foram flexibilizadas, ou seja, ficou mais fácil agora para o gestor de um fundo de investimento replicar as mesmas estratégias que ele aplica no fundo de investimento comum para ele aplicar no fundo previdenciário. Então, uma série de gestoras que antes tinham apenas o fundo de investimento comum, agora eles também têm o fundo previdenciário. A grande maioria desses gestores, eles simplesmente pegam a estratégia do fundo comum e replica aqui no fundo previdenciário. Isso é uma grande vantagem, você vai ver daqui a pouco o porquê disso. E o que ocorreu então com isso? Ocorreu que com essa nova enxurrada de fundos previdenciários sendo bem geridos, trazendo boa rentabilidade. Esses fundos vieram sem taxas de carregamento, cobrando baixa taxa de administração. Isso provocou, inclusive, uma reação dos grandes bancos, pois até lá a previdência privada era basicamente concentrada nesses grandes bancos. Então começou a ocorrer uma migração dos bancos para essas novas gestoras. Isso provocou, inclusive, se você prestar atenção, pode consultar o seu grande banco aí, com exceção da Caixa Econômica Federal. Eles não cobram mais a taxa de carregamento. E por quê? Porque surgiram os novos fundos previdenciários. Pode dar uma pesquisadinha, eu tenho quase absoluta certeza que a taxa de administração desse seu fundo previdenciário, que se for um fundo antigo, também foi reduzido nos últimos anos. Tudo em decorrência dessas flexibilizações nas regras previdenciárias. Então, na minha modesta opinião, se você não tiver uma previdência privada hoje, também vai depender do seu perfil, é literalmente jogar dinheiro fora. Então, se você era desse grupo que odiava a previdência privada, eu te convido a participar do nosso webinar, mas com o coração aberto. Venha com a mente aberta, tá joia? E no final você decide. Você pode permanecer nesse grupo de pessoas ou você pode aprender a aproveitar todos os benefícios que ela oferece e encaixar na sua carteira de investimentos, tá joia? Então aqui, como é a nossa primeira parte, eu quero começar desde o absoluto zero, esclarecendo o que é a previdência privada, que eu vejo que muitas pessoas ainda não sabem o básico, o beabá da previdência privada. A previdência privada, você tem que entender que ela é simplesmente um fundo de investimento. Tá, mas o que é um fundo de investimento? Não, o fundo de investimento é quando um grupo de pessoas com objetivos semelhantes, com estratégias parecidas, elas investem no mesmo fundo para ter um bom retorno.
Só que a previdência privada, o fundo previdenciário, como eu gosto de dizer, como eu prefiro chamar, além dela ser esse fundo de investimento, ela tem uma casca, o entorno um pouco de diferença. Então, o que nós vamos ver agora são essas regrinhas que diferencia a previdência privada, mas o básico, tá? Da previdência privada do fundo de investimento. Aqui eu já quero chamar a sua atenção no seguinte aspecto. Isso aqui eu vejo todo santo dia. Quando a pessoa vai investir em um fundo de investimento, essa pessoa ela quer saber, ela pesquisa o fundo, se é um fundo de renda fixa. Se for de renda fixa, a pessoa geralmente quer saber se é um fundo de renda fixa atrelado à inflação, se é um fundo de renda fixa de longo prazo, se é um fundo de renda fixa de curto prazo, se é um fundo de ações, se é um fundo de ações com baixa volatilidade, com alta volatilidade, se é um fundo multimercado, se tem ouro, se tem dólar dentro desse fundo. Isso é bastante comum. Agora, o que me surpreende é que quando as pessoas vão investir em uma previdência privada, acredito que por falta de conhecimento, as pessoas não sabem que são elas que devem escolher onde os seus recursos estarão alocados, se na renda fixa, renda variável, renda multimercado. O que eu vejo acontecer, a pessoa simplesmente, na grande maioria das vezes, devido ao poder de concentração dos bancos, né? A pessoa chega e pede, me dá um VGBL, me dá um PGBL, e não quer saber onde está alocado o seu recurso lá dentro. Então, primeira observação, assuma para você essa responsabilidade. Não deixe o gerente da sua conta decidir onde ele vai colocar os seus recursos. Não estou generalizando, mas uma tendência é que seu recurso fatalmente vai cair onde tem a maior taxa de administração, tá joia? Então vamos ver aqui. Nós já vimos que o fundo de investimento, ele se equipara à previdência privada. Só que a casca, o entorno da previdência privada, ela pode ser do tipo VGBL com V de vida, ou pode ser PGBL com P de plano. Nós vamos ver depois quando você escolher VGBL ou PGBL. Além disso, tanto o VGBL quanto o PGBL se ramificam, se subdividem na forma de tributação. Pode ser pelo modelo regressivo ou pode ser pelo modelo progressivo. Então veja que um fundo previdenciário, você pode investir nele com quatro opções, com 4 formas de investir no fundo previdenciário. Imagine o fundo previdenciário A, ele tem um CNPJ. Às vezes, para você, de acordo com o seu perfil, cabe um PGBL regressivo. Mas às vezes, para o seu vizinho, para o perfil dele, nós vamos ver também quando tudo isso daqui a pouco, às vezes para ele cabe um VGBL progressivo. Então veja que são 2 previdências privadas completamente diferentes. Mas se tanto você quanto o seu vizinho, se vocês investiram no mesmo fundo previdenciário A, de mesmo CNPJ, os recursos de vocês estarão exatamente no mesmo fundo. E se você comparar ano a ano, a rentabilidade de vocês serão idênticas. A única diferença será lá no futuro, né? Porque aí nós vamos ver o que o PGBL e o VGBL, a tributação, implica lá no futuro, no momento do resgate ou da renda, tá joia? Vamos ver mais uma diferença aqui. Só uma observação aqui, né? Essa VGBL regressivo, progressivo, PGBL regressivo ou progressivo, nós vamos ver detalhadamente nas próximas partes de nosso webinar. Vamos ver aqui mais uma diferença agora entre o fundo de investimento e a previdência privada. A previdência privada, no modelo completo, ela tem essa estrutura aqui. O que é isso? Do lado esquerdo é a fase de acumulação, essas barrinhas em azuis. O que significa isso? É quando você está investindo, quando você está aportando na previdência privada. Na previdência privada você pode aportar de forma periódica, você pode fazer aporte único, você pode fazer esporádico, ou seja, quando você quiser. Você também, para aproveitar apenas os benefícios da previdência privada,
alguns tipos, né, de benefícios, você pode ficar apenas na fase de acumulação. Ou seja, quando chegar em um determinado ponto de equilíbrio, você pode simplesmente sacar os seus investimentos. Por outro lado, a previdência privada ela tem a fase de renda. Fundo de investimento não tem fase de renda. Essa fase de renda é quando você para de aportar, você sai da fase de acumulação e passa para a fase de retirada, fase de benefícios ou fase de renda, é quando você começa a usufruir os benefícios da renda do seu fundo previdenciário. Você tem essa opção de receber ou não. Se não me falha a memória, temos 6 tipos de renda que você pode escolher. Aqui vale uma observação, que se você quiser fazer um aporte único, inicial, mas de valor elevado, senão a sua renda também vai ser muito baixa, né? No mês seguinte você já pode estar na fase de renda. Isso tem a lógica, às vezes você pensa que isso não tem lógica, sim, tem lógica, tem estratégia para isso. Então, você pode ficar apenas na fase de acumulação, ou você pode ficar apenas na fase de renda, né, com aporte único, ou você pode pegar o ciclo completo, você pode ficar por alguns anos ou muitos anos aportando na fase de acumulação, e depois você fica muitos anos na fase de renda. A combinação de como você vai fazer isso depende de suas estratégias. Depende se você está utilizando a previdência privada apenas no intuito de investimento, depende se você está utilizando a previdência privada no intuito apenas de aposentadoria, ou se você está utilizando a previdência privada no ciclo completo, investimento mais renda, ou se você está investindo a previdência privada pensando em planejamento sucessório, que é uma das grandes vantagens da previdência privada. Isso vai depender das estratégias, só que nós precisaríamos de várias horas para a gente detalhar essas estratégias. Então fica para uma próxima oportunidade, tá joia? Já voltamos com a segunda parte do nosso webinar. Maravilha, maravilha!